Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Obrigada, Senhor, por estarmos reunidos nessa noite para louvar e bendizer o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento que temos de intimidade contigo e te pedimos, Senhor, incendeie os nossos corações nessa noite. Nós queremos colocá-lo como um altar diante de ti, Senhor. Por isso, purifica as nossas vidas, visita-nos nessa noite e receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Nós queremos saudar você, meu irmão, minha querida irmã, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que você possa estar acompanhando, compartilhando e participando dessa transmissão, que não esteja só assistindo a este culto, mas esteja também participando e louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica que está no livro de Isaías, capítulo 44, os versículos de 6 a 8. Isaías 44, os versículos de 6 a 8, dizem o seguinte: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim
não há Deus. Quem há, como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir? Não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém. Que nós possamos, a exemplo do que lemos nesse texto de Isaías, confiar nesse Deus em que mesmo na leitura expressa, né? O Senhor é o único Deus, não há outro. Então que nós possamos lançar fora toda insegurança, todo medo, e nesta noite reunidos adorar e bendizer o nome do nosso Deus, que conhecemos no final aqui da passagem, que diz que é a nossa rocha. Que nós possamos nos sentir fortalecidos nessa noite, que nós possamos ser encorajados por essa glória maravilhosa do nosso Deus, e que essa certeza de que o Deus a quem servimos é único e não há outro, esteja nos nossos corações e nas nossas mentes, nesses tempos difíceis que estamos passando. Que nós possamos confiar nessa palavra, essa também é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos ter agora um momento de confissão. Então nós vamos estar cantando aqui uma canção, e nós queremos que você aí na sua casa seja impactado por esta mensagem, que você possa se sentir tocado pela presença do nosso Deus, que você possa fazer desse cântico a sua oração, e depois disso nós juntos vamos orar ao nosso Deus, entregando a Ele as nossas vidas. Então utilize esse espaço nessa hora, onde quer que você esteja, para se colocar diante do Senhor. Não perca nessa noite essa oportunidade. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que tens feito, Senhor Jesus, em nossas vidas, Senhor Jesus. E como Senhor Jesus, como um ato, Senhor Jesus, de misericórdia, Pai. Tem misericórdia sobre nós, Pai. Tu sabes, Senhor Jesus, que tudo que nós temos passado, Senhor Jesus, tudo que o teu povo tem passado, Senhor Jesus. E por isso eu te peço, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Muitas vezes porque falhamos, Senhor, como filho, Senhor, todo dia, Senhor Jesus, a todo momento falhamos como filho. E tenha, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Só Ti, Senhor Jesus, só Ti nós alcançamos, Pai, o perdão, Senhor. Perdão por muitas vezes não ter fé, Senhor Jesus, não acreditar que o Senhor pode todas as coisas, Senhor Jesus. Perdão pela incredulidade, Senhor Jesus. Perdão, Pai, por tudo, Senhor Jesus. Acalma nossos corações, Senhor Jesus. Dás uma semana abençoada, Senhor Jesus, com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos assistir agora mais uma edição do nosso boletim online
Então, fique atento aos recados e avisos dos ministérios da nossa igreja. Que você possa também acompanhar a nossa programação nas redes sociais, esteja acompanhando e fique a par aí dos nossos cultos online e esteja participando sempre conosco. Assista agora mais uma edição do nosso Boletim Online. Amada igreja, graça e paz. Nós, como família, defendemos e convocamos e convidamos toda a igreja a participar da escola dominical. Uma matéria que saiu no Informativo Regional de 2017, onde o bispo Adonias fala o seguinte: o crescimento da igreja está relacionado à visão de seus líderes quanto à doutrina bíblica que vem pelo ensino e pela pregação da palavra de Deus. Quem leva a sério a missão da igreja e busca seu crescimento integral deve se preocupar com a qualidade do ensino e da pregação. Devemos ter um esforço redobrado em fazer da escola dominical um espaço de formação e capacitação para a vivência do verdadeiro discipulado e desenvolvimento da obra missionária no mundo. Portanto, a escola dominical existe para glorificar a Deus por meio do ensino que transforma, liberta e conscientiza pelos valores do reino. Ela completa e desenvolve em cada discípulo e discípula uma vida de consagração a Deus, de amor ao próximo e de ação missionária e discipuladora como estilo de vida. Venha participar conosco da escola dominical. Nós atendemos várias faixas etárias, não é, João Marcos? Tem para todas as idades. A minha sala é a Joia de Cristo. É muito legal, todos os alunos, os professores, a atividade, é tudo muito legal. Venha participar conosco. O lugar de família é na escola dominical. Tchau! Tchau! Olá, queridos, graça e paz. Nós queremos lembrar você da nossa revista Voz Missionária. Se você já tem assinatura, você deve renová-la até o dia 31 de agosto. Se você ainda não tem e quiser fazer a sua assinatura, é só procurar a nossa irmã Nelly. Para mais detalhes, acesse aí as nossas redes sociais e entre em contato conosco. Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Mesmo nesses momentos de distanciamento social, é possível continuarmos sendo dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Para isso, a nossa igreja ela tem disponibilizado algumas alternativas. Uma delas é através de depósitos ou transferência bancária na conta corrente da nossa igreja, que é no Banco do Brasil, agência 03476, conta corrente 45841, dígito 4. Banco do Brasil, agência 03476, conta corrente 45841, dígito 4. Mas se você preferir que algum membro do Ministério da Administração vá até a sua residência e faça a coleta do seu dízimo e da sua oferta, basta entrar em contato conosco através do inbox das nossas redes sociais ou através do telefone do pastor André. O DDD é 19 97 402 0216. DDD 19 97 402 0216. Um grande abraço, que Deus te abençoe sempre. Esses foram os avisos dessa semana dados pelos ministérios da nossa igreja. Nós queremos lembrar você de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Lembrando, ative o sininho para receber as nossas notificações.
Aleluias, louvado seja o nosso Deus, que nessa noite nós possamos estar nos alimentando dessa fonte de águas que é o nosso Deus, que nós possamos reunidos louvar e bendizer o nome do Senhor, confiar que Ele está cuidando e guardando as nossas vidas. Aleluias. Aleluias. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sonho participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o mundo Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximou, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximou, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximou, quebrantado por seu amor. Esse me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximou, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximou, Aleluias, louvado seja o nosso Deus, que nós possamos nos sentir atraídos pelo amor de Jesus nessa noite, que nós possamos sentir esse amor sendo derramado nas nossas vidas, que nós possamos confiar no nosso Deus. Aleluias, aleluias. Esse próximo cântico que vamos cantar tem o nome de Tetelestai, que você possa confiar nesta palavra, de que está tudo consumado, que nós possamos crer que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, que o Senhor tem cuidado das nossas famílias, que Ele está no controle de toda a situação, que você possa fazer desse cântico a sua oração nessa hora, e que nós louvando e bendizendo o nome do nosso Deus, possamos através dessa palavra expressar também
a nossa gratidão e a nossa confiança no Senhor, que é a nossa rocha, que é o nosso ajudador. Aleluia. Aleluia. amado, nós somos gratos por estes momentos de louvor e adoração que temos na Tua presença. Deus, como é bom cantar
que o Senhor está cuidando das nossas vidas, que o Senhor tira toda a enfermidade, que o Senhor tira toda a dor, todo o medo, que nós possamos confiar nisso que cantamos, que não seja uma canção da boca para fora, mas que seja isso, que seja no mais íntimo dos nossos corações, das nossas mentes, que nós possamos, Senhor, profetizar sobre esses tempos, que nós possamos crer que o Senhor é o único capaz de nos trazer solução, de nos auxiliar, de nos dar segurança, que nós possamos nos alimentar da Tua fonte nessa noite, Deus, que nós possamos durante esta semana confiar nas Tuas palavras, naquilo que vem, ó Deus, da Tua boca, que nós possamos ser chamados, sermos tocados a orar pela nossa nação, orar uns pelos outros, orar pelo mundo, que nós possamos ser instrumentos, ó Deus, da Tua ação, que nós possamos ser instrumentos usados conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nós nos colocamos diante de Ti e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudá-los na graça, na paz e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Nós leremos a partir do verso de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 12. A partir do verso 13 está escrito assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Até aqui, irmãos e irmãs, que o Senhor acrescente a leitura da sua palavra. Amados irmãos e irmãs, nós estamos atravessando uma fase muito difícil, uma fase muito dura da nossa vida. Pandemia, isolamento social, muitas crises têm sido geradas. Mas esse tempo também é uma grande oportunidade de nós experimentarmos o novo de Deus nas nossas vidas. Certezas e inseguranças, todos nós temos. E a pergunta é: como está o seu coração? Onde está a sua segurança? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, em meio aos desafios da pandemia, isolamento social, nós ainda continuamos a encontrar a presença do amor e da bondade do nosso Deus. Temos inúmeras dúvidas, questionamentos de quem sabe como será o novo normal, como será o normal daqui para frente. Como nós vamos caminhar até que venha um medicamento totalmente eficaz, ou uma vacina para o Covid. E, além de produzir isso, que ela chegue a todos nós, que também é muito importante. Eu penso, meus irmãos e minhas irmãs, que a melhor maneira que nós temos de enfrentarmos esse tempo é com esperança, mas, acima de tudo, caminhando em fé, caminhando com fé. E caminhar por fé não significa caminhar sem qualquer responsabilidade, sem qualquer compromisso. Eu tenho fé, então eu posso fazer o que eu quiser, porque em mim o Covid não vai chegar. E infelizmente, queridos, o Covid tem chegado. O Covid chegou.
nós temos vivido tempos difíceis, nós temos os nossos familiares sendo tocados pelo Covid, a nossa comunidade de fé, nós já temos 4 ou 5 pessoas da nossa comunidade que foram infectados pelo Covid. Nós estamos vivendo esse tempo. Essa semana foi uma semana muito difícil, muito dura, com muitas más notícias, com perdas. Tivemos pessoas da nossa comunidade perdendo familiares, perdendo pessoas próximas, perdendo amigos, perdendo pai, perdendo mãe, perdendo irmão, perdendo primos. E isso tudo nos entristece, isso tudo muitas vezes nos joga para baixo. E eu confesso que até eu mesmo essa semana senti bastante. O meu corpo começou a dar sinais de que a mente, ela começa a cansar, que o emocional começa a ser abalado. E tem um livro que eu gosto muito que diz que o corpo fala, e ele fala mesmo. Por mais que nós tenhamos preparo, por mais que nós tenhamos uma vida espiritual com Deus, algumas coisas começam a nos afetar. Essa semana nós vivemos emoções das melhores, das piores, e no mesmo dia nós vivemos as emoções mais diferentes que você possa imaginar. Tivemos essa semana, uma semana muito apreensiva com meu sogro, que estava com suspeita de Covid, com febre, com falta de ar, fez uma tomografia, deu pneumonia, deu uma série de coisas que indicavam para o Covid, e toda essa tensão até que saia o resultado definitivo, isso mexe com a gente. No meio disso, algumas boas notícias, mas também notícias de perdas, pessoas que perderam familiares, alguns por Covid, outros por outras enfermidades. Isso tudo vai abalando, pessoas que foram hospitalizadas, que foram internadas com outras questões, isso tudo mexe com a gente, e isso vai continuar mexendo com a gente durante um bom tempo. Por isso, nós somos convidados a viver por fé, queridos, mas fé com responsabilidade, fé com compromisso e, sobretudo, fé com amor e respeito ao nosso próximo. Talvez é por isso que você está nos vendo todos de máscara. Nós até então não estávamos de máscara, mas nós começamos agora a utilizarmos as máscaras em respeito à nossa comunidade e já nos preparando, porque daqui a algum tempo, a gente não sabe quando, nós vamos voltar a nos reunir, e voltaremos a nos reunir desta forma. Provavelmente é assim que você vai me ver daqui a alguns domingos, nós não sabemos quanto. É assim que você vai ver o Ministério de Louvor daqui a algum tempo. Então nós já queremos que você vá se acostumando. Não precisa estranhar, não é porque algum de nós está com suspeita, não é nada disso. Mas é porque nós precisamos já a nos acostumar, a nos preparar para esse novo, que nós não sabemos como será. Mas sabemos que se é um novo que vem de Deus para as nossas vidas, é o melhor que Ele tem para nós. Precisamos viver por fé, até porque Hebreus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que está com aqueles que o buscam. E o texto de Hebreus ainda vai dizer que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão aceitou o chamado e seguiu para ser abençoado e abençoar. É esse o chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, sermos abençoados, mas também abençoar. Queridos, se nós fôssemos olhar em Hebreus, esse é um outro texto, mas Hebreus ele apresenta vários exemplos de pessoas que na história da salvação caminharam pela fé. Tem lá uma parte chamada os heróis da fé. E eu penso que todos nós somos heróis da fé, todos nós somos homens e mulheres convidados a caminharmos por fé, porque somos convidados a depender da graça e do cuidado de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos caminhar por fé com as nossas famílias, caminhar com fé na nossa vida profissional, caminhar por fé e com fé com as pessoas. Nós vivemos esse tempo. Quarta-feira nós tivemos um culto de oração com inúmeros pedidos de oração. Eu acho que foi um dos cultos que nós mais tivemos pedidos de oração por pessoas enfermas, por pessoas atravessando lutas, por pessoas atravessando problemas. E quarta-feira justamente eu falava a respeito do não de Deus, quando a resposta de Deus não é aquilo que nós esperávamos, e isso acontece.
Nós temos pessoas que estão sendo curadas, mas nós temos pessoas que estão perdendo a vida. Nós temos pessoas que estão tendo seus negócios sustentados, mas temos pessoas que estão ficando sem renda, estão ficando desempregadas. E como é que a gente caminha em meio a tudo isso? Se não for por fé, se não for na certeza de que Deus está do nosso lado, se não for a fé num Deus que continua a nos amar, e que continua sendo Deus, e que continua sendo bom, cuidando do seu povo, ainda que nós não consigamos entender o que está acontecendo, mas pela fé, precisamos nos apropriar da graça e do cuidado de Deus. O texto que lemos na nossa reflexão, ele fala a respeito de um homem que teve os seus bens, que teve o seu celeiro, uma parábola, que vem logo após Jesus ser questionado por um homem que queria que Jesus julgasse a respeito de bens, a respeito de herança, e Jesus já dá logo no meio daquele homem e diz assim: rapaz, não sou juiz disso não. Não estou nem um pouco preocupado com essa questão de bens materiais. E meus irmãos, minhas irmãs, nesses últimos dias, as questões de bens materiais é o que menos importa. Porque todos nós estamos vivendo apreensivo. Quer você tenha muito dinheiro, pouco dinheiro, nós estamos apreensivos, nós estamos mesmo meio que inquietos. Quer você tenha dinheiro para viajar, nem quem tem dinheiro está viajando. Aliás, a não ser quem viaja a trabalho, qualquer outro que estiver viajando está viajando de irresponsável. Mas nós estamos aí. Talvez você tenha dinheiro para sair de férias, mas não pode viajar. E aí a gente nunca imaginou isso, queridos. Porque, quem sabe, no início do ano, quantos planejamentos nós fizemos? Eu tinha planejado várias corridas para esse ano. E do que serviram isso? De nada, isso foi tudo por água abaixo. Porque talvez nós não pensávamos, ou nós achávamos que nós tínhamos o controle e o planejamento de tudo nas nossas vidas. O texto que lemos vai deixar muito claro isso. Então ele começou a pensar: o que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. E ele chega a uma conclusão, e ele chega a uma solução, mas diz nesta parábola que Deus olha para ele e diz assim: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem, para quem será? O que você tem preparado, para quem será? Esse homem tinha consciência de que ele tinha tudo. Esse homem tinha consciência de que toda a sua segurança, que toda a sua tranquilidade estava nos seus bens, nas suas propriedades. Ele estava tranquilo, sem nenhuma preocupação. Mas de repente, um grande questionamento vem sobre ele. Uma grande pergunta, e quem sabe uma pergunta aterrorizadora: esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Amados irmãos e irmãs, às vezes nós temos, ou tínhamos, a impressão de que nós estávamos no controle de tudo. Às vezes nós temos ou tínhamos tanta segurança em nós mesmos, nos nossos planejamentos, nas nossas estratégias. Como eu disse, no início do ano nós programamos tantas coisas, pensamos em fazer tantas atividades, fazer isso, fazer aquilo, ir para tal lugar, voltar de tal lugar, comprar isso, comprar aquilo, e agora já se vão quase 4 meses. E quase nem sair de casa nós podemos. Aliás, nós não podemos quase nada do que queríamos. Não, porque agora eu vou começar a academia. Não vai, as academias estão fechadas. Não, porque agora eu vou começar a caminhar, porque agora eu vou frequentar o clube, porque agora eu vou. E nós não vamos nada, nós estamos em casa, em isolamento social. Porque com a pandemia, queridos, vieram todas as limitações. Com a pandemia, vieram todas as dificuldades. E agora, como que nós vamos fazer? Como nós vamos enfrentar esse novo normal? A nossa segurança, ela deve estar na pessoa de Jesus Cristo. Mesmo que nestes tempos nós ouçamos muitos nãos de Deus. Infelizmente, queridos, alguns de nós vão perder familiares, alguns já estão perdendo. Infelizmente, alguns de nós vão perder suas condições financeiras, e alguns já estão perdendo.
Isso não quer dizer que Deus não está cuidando de nós, isso não quer dizer que Deus não está no controle de todas as coisas. Mas isso quer dizer que nós precisamos nos aproximar mais de Deus, para que possamos, pela fé, e uma vez que a nossa fé é renovada, crer que independente das circunstâncias, nós ainda temos um Deus que está no controle das nossas vidas. Nós temos um Deus que não permite que sequer que um fio de cabelo caia da nossa cabeça. E por isso, a nossa segurança, ela deve estar no Senhor. Ela deve estar naquele que fez os céus e a terra. O apóstolo Tiago vai escrever um pouco a respeito disso, dizendo: não diga, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesses tempos, a melhor coisa que fazemos é colocar a nossa confiança em Deus, é depositarmos a nossa esperança em Deus, é colocarmos a nossa confiança e a nossa segurança somente em Jesus, esperar em Jesus. Isso é o mais importante do que ter bens, isso é mais importante do que a segurança dos bens materiais. Nossa segurança, ela precisa estar em Jesus. Ele nos oferece vida abundante aqui na terra e vida eterna na presença do Pai. E mais do que isso, queridos, nós precisamos ter a clareza de quem é Jesus nas nossas vidas. Porque o impossível pode acontecer quando o Senhor intervém. Quando o Senhor age na nossa história, coisas sobrenaturais podem acontecer. E se nós olharmos as intervenções de Jesus, nós vamos ver Jesus acalmando tempestades, fazendo cessar vento. Quando os discípulos estavam a perecer, Jesus foi ao seu encontro e o sustentou. Jesus libertou um homem rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, que estava possesso por uma legião de demônios. E Jesus o liberta e faz dele um missionário. Contra tudo e contra todos, Jesus intervém e muda a história. Por isso, a nossa confiança tem que estar em Jesus. O Jesus que curou uma mulher que estava com uma hemorragia há muitos anos, que já havia gastado todos os seus bens, havia consumido tudo que tinha, atrás de recursos humanos. E quando os recursos humanos haviam se esgotado, quem é que intervém na história dela? Jesus. Jesus que ressuscita a filha de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. A palavra nos diz que se morremos com Cristo, com Ele também viveremos. Amados irmãos e irmãs, a vida com Jesus é tão diferente. A vida com Jesus, ela nos traz segurança para que quando as circunstâncias fogem do nosso controle, quando as circunstâncias nos fazem muitas vezes querer desistir, porque quando as circunstâncias fogem do nosso controle, muitas vezes nós queremos e somos levados a desistir de crer. A nossa fé é provada. Há um cântico que nós cantamos muito e que diz isso: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, e isso é difícil. A nossa irmã Ivone Medeiros compartilhou conosco um testemunho da situação que ela viveu com a sua sobrinha, com o Covid, e a sua sobrinha ficou na sua casa. E ela compartilhava justamente disso, dessa angústia, que como é quando isso está lá longe, a gente ouve falar do Covid, a gente ouve falar que pessoas não sei aonde teve, e a sensação é uma, e eu vivi isso nessa semana dentro da minha casa, com a minha esposa e com a família da minha esposa, vivendo uma angústia terrível, até que saísse na sexta-feira, no final da tarde, a confirmação de que meu sogro não estava com Covid. É claro que também o que ele está não é das melhores maravilhas, está com a fibrose pulmonar, que já é algo crônico, mas nós vivemos hoje um tempo em que o Covid é o mesmo que o câncer há 20, 30 anos atrás. Quando alguém falava que estava com câncer, já até era uma sentença de morte. Nós vivemos um tempo de muita instabilidade emocional, queridos. Vivemos em um tempo em que os nossos recursos estão esvaindo pelos nossos dedos. E é justamente neste tempo que precisamos renovar a nossa confiança em Deus. É justamente neste tempo que a nossa fé é provada, a continuar cremos que Deus está no controle de todas as coisas.
Ainda que as coisas que estejam acontecendo não sejam do nosso agrado, nós precisamos continuar crendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, a vida com Jesus, ela nos faz renovarmos, recuperarmos a fé. Jesus nos traz sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança, dizendo: não temas, crê somente. E Jesus vai então falar isso com aqueles homens. Aonde está a sua segurança? O que você está preparando? Vai fazer o quê? E nesses tempos de pandemia, nós somos convidados a juntar, não nos nossos celeiros materiais. Nós temos a oportunidade de experimentar o novo de Deus e experimentar o renovar da nossa fé, experimentar o fortalecer da nossa fé. A fé, queridos, ela não resulta dos milagres. A fé não resulta de milagres, mas os milagres, sim, eles provêm da fé. Provém da fé que nós temos, que a graça de Deus vem ao nosso encontro. No momento que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. Diante de tantas circunstâncias, a palavra de Deus nos ensina, e por meio dela nós temos esperança. Pois a palavra é o Senhor falando comigo, é o Senhor falando com você. Porque nós lemos muitas manchetes dos jornais, capas de revistas, vemos os telejornais e o que nos dá é medo. O que nos dá é desesperança. A palavra crise, irmãos e irmãs, ela ecoa em todos os veículos de comunicação. A gente sai e as pessoas estão com medo. A gente encontra com alguém no mercado e a gente está com medo. E nesse tempo nós somos chamados a experimentarmos do verdadeiro amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Isso não quer dizer que nós devemos agir sem responsabilidade, sem compromisso, sem os devidos cuidados, mas que nós precisamos crer que há um Deus que nos ama, que há um Deus que está conduzindo as nossas vidas. Porque as más notícias, elas podem nos abalar, mas as más notícias, as más circunstâncias não abalam quem Deus é, não abalam Jesus Cristo e nunca vão abalar. Porque elas podem pôr fim aos nossos recursos, mas elas jamais vão pôr fim aos recursos de Deus. Jamais esta vida vai poder pôr fim aos recursos da graça, aos recursos do amor, aos recursos de um Deus que é vivo e que nos ama. A palavra de Deus vai nos dizer, o próprio Jesus vai dizer: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Porque a solução, queridos, está nas mãos de Jesus. Para este momento em que nós estamos passando. Para este momento específico que você está passando. A solução está nas mãos de Jesus. Jesus é aquele que pode mudar a minha e a sua história. Ele tem nas mãos a chave da vida e da morte. A confiança nas promessas e no poder de Jesus é algo que sempre tem que encher os nossos corações. É algo que tem que encher a nossa mente. Quantas coisas você olha à sua volta e parece que elas estão perdidas. Mas deixa eu te dizer, com Jesus nada está perdido. Com Jesus nada, absolutamente nada está perdido. Aquilo que todos podem dizer acabou, está consumado. Não é e jamais será a palavra final, porque a palavra final quem dá é Deus. Porque na ótica dos homens, as coisas podem estar perdidas. Mas na ótica dele, do Criador, nada está perdido, porque ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Tudo na vida é como termina, é o que conta. E o que conta é que Jesus nos diz: não temas, crê somente. Por isso, no meio da crise, a fé tem que sobrepor as nossas emoções. A fé, queridos, tem que estar acima das nossas emoções. Sabe por quê, queridos? Porque você não pode ter uma fé emocional. Tem muita gente vivendo de fé emocional. O que é fé emocional? Eu não estou muito bem, hoje eu não estou sentindo muito bem, hoje eu não estou sentindo no coração. Não é nada disso, você não tem que sentir nada. Não é uma emoção, não é algo que vai te fazer arrepiar.
mas é a certeza, é a convicção de que há um Deus que te ama, há um Deus que te trouxe até aqui, há um Deus que tem um plano traçado para a sua vida, há um Deus que tem um propósito específico para a sua vida, e o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas para isso nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Algumas pessoas dizem erroneamente que o grande inimigo da fé é a razão. Para nós metodistas isso é uma tremenda besteira, porque a razão, ela não é inimiga da fé. A ciência, ela não é inimiga da fé. A grande inimiga da fé, queridos, são as nossas emoções. As nossas emoções, porque nós queremos sentir para crer. Eu não estou sentindo de perdoar. Eu não estou sentindo. Não tem que sentir, querido, você tem que crer. Porque quando você quer sentir, você vai ficar apavorado. Porque como que você quer sentir paz e tranquilidade no tempo que nós estamos vivendo? Fala para mim. Não, porque agora eu saio na rua brisando. Você sai na rua alienado então, meu irmão, minha irmã. Mas a fé, ela é muito mais do que isso. A fé é saber que mesmo quando eu estou com medo, eu não estou sozinho. É saber que mesmo quando eu não estou sentindo nada, Deus está comigo. É mesmo quando as minhas emoções estão confusas, quando as minhas emoções estão alternando, Deus está comigo. Deus está nos conduzindo. É saber que para Jesus não existe causa perdida. Ele é aquele que dá vista aos cegos, aquele que levanta os paralíticos, que purifica leprosos. Ele é aquele que liberta os possessos, ressuscita os mortos, quebra a cadeia dos cativos, levanta viciados, levanta ébrios, levanta criminosos do fundo do porão e faz deles pregador. Esse é o nosso Deus. Um Deus de milagres, um Deus que age contra toda a desesperança. Quando Jesus vai conosco, até o choro da morte é transformado em alegria. A minha oração é que, nestes tempos, a sua preocupação não seja com as questões financeiras, que a sua preocupação não seja com o quanto você deixou de ganhar neste tempo, porque como o texto que lemos nos chama a reflexão, aquilo que você está preparando nestes dias de pandemia, você está preparando para quê? Para essa vida terrena? Ou você está preparando para a sua eternidade? Se esta noite pedirem conta da sua vida, pedirem conta da sua alma, o que você tem preparado, para que vai servir? Para que vai servir? E eu quero concluir convidando você a refletir a respeito disso. Nosso texto nos convida a dependermos do Senhor, a depositarmos a nossa confiança no Senhor, a depositarmos a nossa segurança no Senhor e a caminharmos por fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos capacite a viver desta forma, que o Senhor nos capacite a entendermos o seu agir em nós e através de nós. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Amado Deus, nós queremos mais uma vez nos colocarmos diante do Senhor. E nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, com os nossos corações abertos. Viemos, ó Pai, diante do Senhor, derramar a nossa alma ao Senhor. Pai, nós temos cantado a respeito do Teu amor, a respeito do Teu poder, a respeito da Tua graça, a respeito da Tua misericórdia. Mas como, Senhor, as circunstâncias da vida muitas vezes têm nos afastado disso. Como, ó Pai querido, que tantas notícias ruins, acontecimentos ruins que têm nos cercado, ó Pai, ameaças de morte, sombras da morte, Senhor, tem rondado as nossas vidas. E muitas vezes nós temos desanimado, muitas vezes nós temos desacreditado. Mas nesta noite, Pai, a nossa oração é para que o Senhor renove a nossa fé. A nossa oração é para que nesta noite o Senhor renove em nós a nossa perspectiva de vida, que nós possamos acumular para nós, não bens materiais, porque estes, Senhor, não nos podem garantir nada. A única coisa que Ele nos garante muitas vezes é uma falsa sensação de segurança. Porque na verdade a nossa segurança está em Cristo Jesus.
Na realidade, Pai, o único que pode nos garantir qualquer coisa é o Senhor, através do poder do nome de Jesus. Por isso, confiados neste nome, é que nós nos colocamos diante do Senhor, é que nós nos apresentamos diante do Senhor e te pedimos, Pai, renova-nos a fé. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado, a Tua palavra nos diz que o Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e por isso, Senhor, como compartilhamos na quarta-feira passada, nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor venha a ministrar nas nossas vidas de forma especial, naqueles e naquelas que estão cansados, naqueles e naquelas, ó Pai querido, que estão desanimados, naqueles, ó Pai, que estão fraquejando na fé. Pai, no nome de Jesus, entra com providência nestas vidas, traz a sua memória, Pai, traz a memória dos nossos irmãos, das nossas irmãs, os feitos do Senhor, traz, ó Pai querido, a memória destes irmãos e irmãs, ó Pai, quem Tu és, para que eles tenham sua fé renovada, para que eles tenham a esperança renovada e que a confiança e a segurança deles sejam depositadas no Senhor. Fica conosco, Pai, continua a nos guardar, continua a nos cuidar e, acima de tudo, Pai, continua a renovar a nossa fé. É a nossa oração, Pai, que fazemos em nome de Jesus, crendo que o Senhor está cuidando de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão hospitalizados. Pai, que o Senhor continue a cuidar dos profissionais da saúde, todos aqueles que estão tratando, Senhor, com esta enfermidade. Pai, no nome de Jesus que nós oramos, crendo e dependendo do Senhor, que o Senhor, ó Pai querido, dará aos médicos, aos cientistas, ó Pai, a condição necessária para que encontrem, Senhor, uma vacina, para que encontrem, Senhor, ó Pai, formas de tratamento cada vez mais eficazes. Mas, acima de tudo, Pai, que o Senhor nos faça ver que este tempo é o tempo de experimentarmos o novo do Senhor, experimentarmos o mover do Senhor, experimentarmos o cuidado do Senhor nas nossas vidas ainda mais uma vez. Fica, Pai, com os nossos irmãos e irmãs que estão enlutados. Queremos mais uma vez colocar a nossa irmã Aline, colocar, Pai querido, a família da nossa irmã Leila diante do Senhor. Pai, a família do João Vitor, tantas vidas, ó Pai, que estão sofrendo agora com a perda de um ente querido, a vida da nossa irmã Silvia. Pai, quantas pessoas estão sofrendo neste momento a perda de familiares, a perda de amigos, mas que eles não sofram, Pai, a perda da fé e a fé da esperança. Ao contrário, que isto seja renovado neles no nome de Jesus. Fica conosco, Pai. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor continue a renovar o seu cuidado e renovar a fé em nós, para que através de nós, outras pessoas possam ver o mover e o agir de Deus. Recebamos a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde os nossos corações e as nossas mentes nos poderosos feitos do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, que o consolo, que a unção e a força do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, seja sobre a sua vida, minha irmã, trazendo paz, renovando a esperança e trazendo a segurança em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor continue a nos abençoar, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.